logo após o fim da totalização dos votos, o presidente do TSE fez um balanço do primeiro turno. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça Eleitoral deu exemplo de competência ao organizar o processo. E a sociedade mostrou maturidade e responsabilidade com a democracia. A entrevista coletiva começou assim que o segundo turno para o cargo de presidente da República entre os candidatos Lula e Jair Bolsonaro foi matematicamente garantido. O ministro Alexandre de Moraes destacou que, mais uma vez, as eleições ocorreram em clima de paz e tranquilidade no Brasil, de forma segura e com uma totalização finalizada no mesmo dia da votação. O percentual de abstenções de 20% é considerado dentro da média. O presidente do TSE também ressaltou a importância do teste de integridade, que foi realizado em 641 urnas espalhadas pelo país. O projeto piloto, com participação de eleitores voluntários para habilitação biométrica, teve ótima adesão. Os eleitores brasileiros voltam às urnas no próximo dia 30 de outubro para o segundo turno. Se podemos afirmar que houve alguns vencedores nesse dia, eu diria que são dois os grandes vencedores. O primeiro é a sociedade brasileira, que demonstrou novamente maturidade, consciência, tranquilidade e harmonia para votar. E o segundo é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que mostrou competência, agilidade, seriedade e total transparência na apuração e divulgação dos votos. Bom, e para repercutir o andamento das eleições, eu converso agora ao vivo de forma remota com a advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos e a todas. Bom, doutora, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, bem pontuou que a sociedade está mais madura, os eleitores, né? A Justiça Eleitoral deu exemplo ali de competência, mais uma vez, segurança nas urnas. A gente pode colocar aqui que ela foi a grande vencedora ontem, a Justiça Eleitoral? Eu acho que sim. Eu diria que, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, são dois os grandes vencedores desse processo democrático, dessa grande festa da democracia, que são as eleições. O primeiro é o eleitor, que ao fim e ao cabo é o principal ator do processo eleitoral, é o principal convidado dessa festa da democracia, já que ele é chamado a comparecer à urna para depositar ali o seu voto de confiança nos seus representantes populares. E como bem destacado pelos dados que a Justiça Eleitoral divulgou, foi uma das eleições que teve o menor índice de abstenção. Daí fica demonstrado e comprovado o sucesso do pleito eleitoral e o grande idealizador e organizador dessa festa é a Justiça Eleitoral, que, portanto, está também de parabéns por todo o processo de desenvolvimento dessa festa da democracia, que terminou apenas momentaneamente, porque teremos ainda o segundo turno. Mas essa primeira etapa, digamos, transcorreu da melhor forma possível. A senhora citou agora o índice de abstenção, né? Nós tivemos um índice alto, 20%, 2018 tivemos algo parecido também, e lá atrás, em 1998, tivemos um registro alto assim. Mas, de certa forma, na avaliação da senhora, mostra uma maturidade do eleitor, porque também, em contrapartida, nós temos o menor índice de votos brancos e nulos desde 2014. É verdade. Rafaela, foi o menor índice, ele chegou à metade exatamente do índice de 1994, 98, que você acaba de fazer referência. Isso demonstra nada mais, nada menos que o amadurecimento do nosso regime democrático, o amadurecimento do eleitor e da eleitora, que voluntariamente, espontaneamente comparecem às urnas para poder depositar ali o seu voto de confiança nos representantes populares que pretende ter nos próximos 4 anos, ou 8 no caso dos senadores da República. Uhum. E esse trabalho que a gente viu ontem, né, que resulta nas eleições, ele já vem sendo feito e ali realizado há muitos anos. A senhora participou, inclusive, lá no TSE, desde a gestão da ministra Rosa, ministro Barroso, agora Fachin e ministro Alexandre de Moraes. Uma eleição, ela começa a ser ali ajustada lá atrás, né? E agora o TSE deu orientações por meio de resoluções e medidas importantíssimas que nós vimos ontem,
ontem, eu me refiro à proibição do uso do celular, à proibição do porte de armas por CACs, né, ontem. Então, são ações que ontem resultou nessa segurança, no resultado excepcional que nós tivemos, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho que já vem sendo consolidado. Perfeito. É curioso, porque a Justiça Eleitoral, as pessoas não têm essa noção, porque o TSE, ele não é apenas um tribunal, como todos os demais tribunais do Poder Judiciário brasileiro, que está apenas ali para julgar as contendas e as lides e as brigas jurídicas. Não, a Justiça Eleitoral brasileira, ela tem uma função primordial, que é de organizar todo o processo eleitoral brasileiro. E agora, desde o dia 30 de outubro, nós teremos o segundo turno das eleições. Já no dia 1º de novembro, o tribunal começa a se organizar para a realização das eleições de 2024, para as eleições municipais. É todo um processo de preparação para que a Justiça Eleitoral possa permitir que todos os integrantes, que todos os eleitores e eleitoras brasileiras participem e compareçam a essa festa da democracia, como eu costumo dizer, de forma absolutamente legítima, de forma absolutamente segura, como ocorreu agora no dia de ontem. Tivemos eleições sem nenhum tipo de incidente maior, algo, né, um problema numa urna aqui e acolá, o percentual é ínfimo. Nós tivemos o famoso teste de integridade, que é algo muito importante, e houve uma divulgação muito forte por parte da Justiça Eleitoral para que todos possamos compreender o que vem a ser este teste. Outro dado que é importante destacar é que na coletiva que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao final do dia, lá estavam presentes todos os últimos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e presidentes do Supremo Tribunal Federal da mesma forma. Ministra Rosa sentada na mesa, ministro Luiz Fux lá estava também, ministro Luiz Edson Fachin, que passou a presidência do TSE para o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Dias Toffoli, ou seja, de modo a demonstrar a importância do momento e o apoio que cada uma dessas autoridades do Poder Judiciário empresta à Justiça Eleitoral brasileira. Essa fotografia foi importantíssima, né? Foi muito importante, reflete bem isso, a união de todos eles e certamente se transforma em credibilidade da população, da sociedade, porque o nosso sistema realmente não é à toa, né, doutora, que ontem vários observadores internacionais, mais uma vez, acompanharam o nosso processo, né? Exato. Sabe que pela primeira vez nós tivemos 8 missões de observação eleitoral no Brasil. Olha aí. A primeira delas se deu nas eleições gerais últimas de 2018. Veio apenas uma, que foi da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Já nesse pleito, nós tivemos 8 instituições, né, de promovendo e realizando essa necessária observação eleitoral, que é algo muito importante, volto a dizer, para o amadurecimento do regime democrático brasileiro. Eu tive a oportunidade de participar de inúmeras observações eleitorais, até mesmo nos Estados Unidos da América. Ou seja, o nosso país é pioneiro, eles ficam impressionados. As democracias mais consolidadas possuem e realizam este processo. Doutora, infelizmente nosso tempo é curto, ficaria aqui mais um tempão, mas muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua trajetória lá no TSE, que ajudou a construir também o que nós temos hoje. Boa tarde para a senhora, até a próxima, viu? Eu que agradeço, boa tarde para você e a todas e a todos os espectadores. Tchau, tchau.